E ele está transmitindo para onde? Para onde? Está transmitindo para o YouTube? Vamos ver se está funcionando no YouTube. Testando aqui a transmissão. Eu não fiz a configuração, mas já está funcionando no YouTube. Muito bem, transmissão excelente. Bom dia, bom dia. Deixa eu organizar aqui só a tela, deixar tudo certinho. Para fazer a introdução aqui, bom dia, bom dia. Eu tenho 3 objetivos aqui. Primeiro deles, te mostrar como, através do estudo, através do conhecimento, você consegue alcançar aí salários acima de R$ 20.000 por mês. Este é o primeiro. Segundo, mostrar para quem já está nessa posição como se manter nessa posição e crescer ainda mais. Terceiro objetivo, mostrar para as empresas e para você que está em uma empresa como é possível aumentar o fluxo de caixa, aumentar a rentabilidade e aumentar a eficiência aí como um todo, aumentar as vendas através da operação. E só tem um caminho para você crescer e se desenvolver profissionalmente. Esse caminho é a educação, é o conhecimento, e esse é o meu objetivo aqui. Eu tenho um compromisso com o conhecimento, é por isso que eu estou aqui. E juntos temos aqui um objetivo ainda maior, que é transformar a eficiência das operações aí do Brasil através da educação. Falo sobre operações aqui, meu nome é Marcel Alonso, faz 23 anos que eu trabalho com operações, 23 anos, passei por mais de 15 fábricas, dezenas de centros de distribuição, milhares de cidades, milhões de clientes, já liderei mais de 500 pessoas, mais de 3 bilhões de reais por ano em receita, em faturamento, e fui vice-presidente de logística do iFood e agora tenho a missão de revolucionar as operações através da educação. Esse é o meu objetivo aqui. E fundei a Volans, educação, consultoria e tecnologia, focada em operações. O que está aí dentro de operações? Supply chain, cadeia de suprimentos, supply planning, que é o planejamento de recursos. Dentro de supply planning temos SNOP, que é o Sales and Operations Planning, SNOE, Sales and Operations Execution, planejamento, programação e controle de produção, que é o PPCP. Tudo que envolve planejamento de recursos está aí dentro. Demand Planning, planejamento de demanda, DDMRP, que é uma outra sigla, MRP1, MRP2, tudo isso está dentro de Supply Planning. Também, dentro de operações, temos logística, distribuição, compras, transportes, manufatura, então gestão da manufatura, tudo isso está dentro de operações e esse é o objetivo aqui. E conexão excelente, tudo funcionando, já fiz a introdução e vamos partir para o que é o vídeo de hoje, né? Essa é uma live, né? Estamos ao vivo aqui. Vamos partir para o que é. Toda segunda-feira, 6h05 da manhã, estou mantendo esse horário, 6h05 da manhã, temos um quadro aqui, uma live, estude comigo. E o objetivo aqui é simples, juntos nós vamos estudar algum assunto. E de fato, estudar não é uma aula, nós vamos estudar juntos. Vou compartilhar minha tela com um artigo ou uma matéria ou algo escrito que eu possa compartilhar aqui. Eu não posso compartilhar um livro, né? Porque o livro ele tem uma propriedade privada, né? O conhecimento ali ele é privado, eu não posso compartilhar aqui. Então sempre trago algo que eu posso compartilhar. Hoje estou trazendo um artigo, a gente vai estudar esse artigo inteirinho, se der tempo. Se não der tempo, a gente começa hoje e termina na próxima segunda-feira. Então este é o objetivo aqui, ou artigo, ou alguma matéria, algum material mais profundo, alguma coisa que tenha algo escrito. Este é o objetivo hoje. Em outros dias da semana, vou tratar de outros assuntos e você vai ver isso acontecendo ao longo da semana. Então, como falado aqui, vamos compartilhar a tela. Vou compartilhar minha tela. Tem 3 formatos aqui que eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar o artigo original que nós vamos estudar aqui. Vou compartilhar o ChatGPT, que eu uso como ferramenta de apoio, principalmente para traduzir alguma coisa. E no caso de hoje, é um artigo em inglês, então vou traduzir o artigo todo aqui junto com você através do ChatGPT. E a gente vai estudando esse artigo e explicando
E eu vou explicando as partes com muita profundidade ali. Se tiver alguma palavra, algum tema específico, também usamos aqui o ChatGPT juntos para explicar o assunto com mais profundidade. Use a inteligência artificial a seu favor. Você vai ver como eu estou usando aqui a nosso favor. E antes de entrar no assunto, você tem só duas certezas na vida. Uma é que todos vamos para o mesmo lugar, essa é a primeira certeza da vida. E a segunda certeza é que o conhecimento, o estudo aprofundado de algum assunto muda a sua vida. Tá? Não tenha dúvida disso, vai mudar a sua vida. Vai ter algum impacto positivo de alguma forma. E se você pega um conhecimento e você estuda de forma direcionada, com intenção, o impacto na sua vida é ainda maior. E esse é o nosso objetivo aqui, escolher um tema. Então a gente está partindo ali de operações como um todo, então supply chain, que é a cadeia de suprimentos, supply planning, o planejamento de recursos, gestão da manufatura, compras, logística, distribuição, transportes. A gente pegou este guarda-chuva de assuntos e dentro desse guarda-chuva de assuntos a gente vai estudar de forma direcionada. E aí esse estudo direcional pode mudar a sua vida. Se você estiver aqui ao longo das próximas semanas, vamos aí que você permaneça estudando essa 1 hora toda segunda-feira ao longo de 50 semanas. Você será outra pessoa, uma pessoa completamente diferente depois de 50 semanas, eu tenho certeza disso. As pessoas vão te olhar de uma forma diferente. É só o conhecimento que faz isso. Não tem outra forma de conseguir esse impacto. Então, vamos definitivamente aqui para nossa aula. Nossa aula não, nosso estudo, né? Vamos estudar juntos. Vou compartilhar a minha tela, você está vendo aí, tem duas partes, então tem uma parte aqui à esquerda que eu posso inclusive, deixa eu pegar aqui, esse aqui é o PageMaker, esse aqui é o melhor. Isso eu posso inclusive anotar aqui na tela, tá? Dos dois lados, então posso anotar aqui também, tem o PageMaker aqui no ChatGPT também, ó. Consigo anotar aqui também, deixa eu apagar essas duas marcações que eu fiz aqui. Cadê? Borracha. Então, posso anotar na tela. Do lado, talvez seja o seu lado esquerdo aqui. No meu aqui é o lado esquerdo. Isso, do lado esquerdo. Temos aqui o nosso artigo de hoje, do lado direito do ChatGPT. E sobre o que vamos falar hoje? Deixa eu ficar maior para falar sobre o assunto da aula, porque eu não falei qual era o assunto do nosso estudo de hoje, né? Não é uma aula. Estou acostumado a falar aula, mas não é uma aula. Nosso assunto de hoje: Sales and Operations Planning, que é o planejamento de vendas e operações. Eu já explico o que é isso, que a gente vai entrar no detalhe dos assuntos aqui. Então, é o planejamento de vendas e operações em um ambiente produtivo Engineer to Order. O que é um ambiente produtivo Engineer to Order? É onde a manufatura, a produção, ela é realizada depois de um projeto de engenharia. Então você pode ter um produto ali que ele é personalizado, que ele depende de um projeto de engenharia, e aí depois do projeto de engenharia, a produção ela é realizada. Isso é um ambiente produtivo Engineer to Order. É um dos ambientes mais complexos de operar, porque você depende do projeto de engenharia, você tem componentes personalizados, não é trivial você operar nesse ambiente produtivo, e é importante que você conheça, e aí tem várias formas de trabalhar nesse ambiente produtivo. E o Sales and Operations Planning, que é o planejamento de vendas e operações. Para que serve o Sales and Operations Planning? Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações. Ele serve para equilibrar a demanda, então o volume de pedidos que entra, e a capacidade produtiva. De forma simples é isso que o SNOP faz, Sales and Operations Planning. Claro que é muito mais complexo do que isso, porque você precisa avaliar tanto curto prazo, médio prazo, longo prazo, você precisa entender se você terá capacidade de produção disponível para produzir nos próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses. É isso que o processo de SNOP faz, e aí
Um processo de SNOP mais estruturado, ele também traz outras áreas. Traz a área financeira para fazer uma previsão de receita, previsão de faturamento, traz a área de pricing, de precificação, para compor o processo, entender o impacto do preço na demanda, traz a área de vendas, claro, é um processo de planejamento de vendas e operações. Então, traz todas as áreas da empresa para equilibrar ali a demanda que entra, né, o volume de vendas que entra e os recursos disponíveis na empresa e operar de forma mais eficiente. É um processo que, se bem aplicado, de longe é o que gera mais retorno em uma empresa. O ROI, né, o retorno sobre o investimento, é o maior de todos, porque o investimento é muito baixo no processo de SNOP quando você compara com o impacto que ele gera. Mas, tudo tem um mas, né? Tudo tem um porém. Você só consegue manter um processo de SNOP robusto se você estrutura o time, estrutura a operação ali como um todo de forma robusta. Por que eu estou falando isso? Porque o que você mais encontra no mercado são empresas que implementaram um processo de SNOP, colheram algum resultado, mas depois esse processo se perdeu. Tem muita empresa assim, e aí o processo ele é desacreditado. Mas qual o problema? E por que isso acontece? Porque, na maioria dos casos, ele não é construído como um processo, tá? Como algo que vai permanecer na empresa. A maioria dos casos, as pessoas pegam só um pedaço dele e implementam. Ah, como assim um pedaço dele? Se você quer ter um processo de SNOP robusto, você precisa ter tecnologia implementada, você precisa ter rotina de gestão implementada, a empresa precisa ter uma cultura de rotina de gestão, atacar os problemas através das rotinas de gestão. Então tem muita coisa para ser construída para você ter um processo de SNOP redondo. Não vou falar com profundidade sobre SNOP aqui, mas vou destrinchar algumas coisas aí ao longo do estudo, tá? Então, é isso. Falei sobre isso, um parênteses aqui, um parêntese gigante falando sobre SNOP. E como estamos de manhã, sempre tem um café acompanhando. Deixa eu ver se está tudo bem aqui no YouTube. Aparentemente tudo certo aqui. Transmissão excelente aqui hoje. Então vamos lá, compartilhar a lousa. Vamos lá, temos o nosso artigo aqui à esquerda. Não. Tá dando. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele ficou maior aqui. Boa. Então, o nosso artigo. Vou pegar em partes aqui, ó. Primeira coisa, vamos falar aqui com o. Deixa eu tirar aqui. Não quero. Essa extensão. O que ele fez aqui? Não quero o Tag Assistant. Peraí. Deixa eu arrumar aqui a extensão. Não estou conseguindo digitar aqui. Aqui. Pronto. Tudo certo. Agora eu consigo digitar. Deixa eu pegar aqui, tem que ter a seleção dos dois lados. Então, primeiro ponto, vou falar aqui para o ChatGPT. Você é um tradutor de inglês para português. Eu preciso falar isso para o ChatGPT? No meu, não. Porque eu já uso muito, mas talvez na forma que você utiliza, você precise falar para ele aqui que ele é um tradutor. Nossa, a tela fica muito pequena, né, para vocês enxergarem aqui. Com certeza está bem pequeno. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a cena, eu vou deixar o artigo aqui, vou deixar o ChatGPT maior. Deixa eu tirar isso daqui, porque que ele fica... peraí, gente, peraí. Por que ele tá no meio da... aqui, é só arrastar, boa. Perfeito aqui, então funcionando aqui, perfeito. Eu vou deixar em duas telas, porque aí a gente vê o artigo aqui primeiro, depois eu minimizo, e aí a gente vai traduzindo aqui juntos. Então, cena da lousa, este aqui é o nosso artigo. Então, Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações, é um estudo de caso, tá? Do modelo
Engineer to Order, e em uma indústria de entretenimento. Eu não li o artigo completo, então provavelmente fabrica produtos ali relacionados a entretenimento, talvez algum equipamento, alguma coisa. E aqui tem um resumo, né? Aqui o índice do artigo, que eu vou pegar esse índice todo, aqui, e vamos colocar ali no nosso tradutor, né? Nós temos um tradutor. Vou minimizar aqui, ver se dá certo, tudo certo aí. Vocês estão vendo, então coloquei aqui. E aqui vamos ver o começo do artigo, né? O ChatGPT já vai fazer a tradução aqui para nós e tudo fica mais fácil. E aí talvez você esteja se perguntando, mas você não fala inglês? Sim. E aqui, deixa eu fazer um parêntese mais importante aqui. Eu falo inglês, tive que aprender inglês ao longo da minha jornada, já perdi oportunidade por não falar inglês, isso 15 anos atrás. E se tem um investimento que você precisa fazer, é inglês. Você precisa falar inglês. As melhores oportunidades estão nas grandes empresas que ou elas são multinacionais, elas têm operações no mundo todo e você tem contato com essas operações, ou elas são grandes empresas que estão no Brasil, grandes empresas nacionais, mas com fornecedores de fora, com treinamentos mais profundos que vêm de fora. Então você precisa falar inglês, é fundamental para o seu crescimento profissional. Se for para fazer um investimento, faça um investimento nisso, tá? Então, como nem todos falam, eu traduzo, fica mais fácil para a gente entender aqui. Então, faço a tradução e a gente vai construindo juntos aqui. E você vai tendo contato, além do assunto aqui, Engineer to Order, você também tem contato com o inglês, com os termos em inglês, e você vai desenvolvendo o seu inglês aqui ao longo do nosso momento de estudo, vou chamar de live de estudo aqui. Então vou voltar para a cena da lousa. Então o que o artigo está falando ali? Ele está olhando a aplicação do processo de planejamento de vendas e operações, SNOP, em uma indústria de conteúdo audiovisual com o modelo Engineer to Order, tá? Já falei sobre isso, esse é o assunto da aula. E aqui ele fala sobre acrescentar um conhecimento empírico, importante para o SNOP. O que é empírico? É o conhecimento que vem da prática. Então eles colocaram em prática para chegar nesse artigo. Não é só um estudo, tem a prática, tá? O empírico é isso, conhecimento ali na prática. E o que foi feito, tá? Desenho, metodologia e abordagem. Aqui o que eles colocaram aqui na segunda parte. Então, metodologia adotada. Deixa eu usar aqui o meu marcador, porque aí fica tudo mais... Cadê o meu marcador? Aqui, perfeito. Vamos usar aqui colocar uma cor melhorzinha, né? O verde da Volans, o verde da escola, aqui, ó. Perfeito, já marcou ali em cima. Então, metodologia adotada é um estudo de caso exploratório, por isso que ele falou aqui que é empírico, primeira coisa, tá? Então, a pesquisa adota um framework reconhecido. O que é um framework? Olha o que é estudar. Você vai conhecendo palavras, talvez você não conheça o que é um framework. O framework é um modelo, é um padrão, é um passo a passo que já existe, tá, para testar alguma coisa. Então tem um passo a passo, isso é um framework. Reconhecido para caracterizar o processo observado dentro da empresa. Perfeito? Então eles utilizaram aqui um framework, tá, para entender como o processo de SNOP estava estruturado dentro da empresa. Ponto muito, muito importante aqui. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ele fica parado aqui, né? Preciso apagar aqui as minhas marcações. Se eu fizer assim, ele apaga tudo? Apaga tudo, perfeito. Então fica mais fácil. Então os resultados, depois ele fala sobre os resultados aqui. Deixa eu descer aqui a tela um pouco mais. Cadê aqui o marcador? Vamos descer aqui. Resultados. Então aqui os achados caracterizam o processo de SNOP com base nos principais componentes de contexto, insumos, estrutura, processo e resultados, demonstrando que, mesmo com as particularidades da indústria, ou seja, do modelo Engineer to Order, mesmo com as particularidades deste modelo, perfeito? Engineer to Order, projeto da engenharia, você já sabe disso porque você está acompanhando desde o começo. O SNOP
pode ser um processo-chave para gerir a complexidade do negócio e alcançar os objetivos da empresa. Então, ele já falou sobre os resultados que foram obtidos através desse experimento. Então, dá para entregar resultado, melhorar os resultados de uma empresa, mesmo sendo uma empresa no ambiente produtivo Engineer to Order, no modelo de negócio Engineer to Order. O processo de SNOP, ele gera valor, tá? Primeiro ponto que ele está trazendo aqui. Mais um ponto, ele traz aqui limitações na investigação. Então, tem limitações, né? Como todo estudo, ele tem limitações. E não é um estudo aqui que teve uma quantidade enorme de empresas pesquisadas, e até, eu vou te dizer, talvez impossível conseguir um estudo com essa profundidade, porque você não consegue padronizar. Eu falo com a profundidade é, por exemplo, você colocar 1000 empresas, que aí você tem uma amostra suficiente para você comprovar que algo realmente dá resultado, que uma metodologia, que um processo realmente dá resultado. E não é esse o caso aqui. Então o estudo ele tem limitações. Então ele baseou-se aqui nas observações feitas em apenas uma empresa, essa é a grande limitação, em apenas uma empresa. E aí, por ser apenas uma empresa, tem as particularidades ali da própria empresa, tem a cultura da própria empresa, tem a organização dos dados da própria empresa, tem o modelo de negócio, tem o perfil de cliente, tem o portfólio de produtos, tem várias particularidades que você tem quando você avalia só uma empresa, mas mesmo assim, importante a gente olhar o artigo de ponta a ponta e entender o que foi tirado aqui desse artigo, qual conhecimento, mesmo estudando só uma empresa, o que eu consigo tirar disso que eu aplico aqui no meu dia a dia. Então é com essa curiosidade que a gente tem que ler esse tipo de artigo. E olha como é simples, tá? Um ponto. Deixa eu explicar um ponto. Tem muita gente que se depara com um artigo como esse. Deixa eu aumentar a minha tela aqui para explicar essa parte, tá? Tem muita gente que, quando se depara com um artigo, ou com uma matéria, ou com algum material em inglês, trava. Tá? Trava. Nossa, não falo, não tenho conhecimento. Mas estamos, no momento que eu estou transmitindo isso aqui, ó, hoje é 25 ou 26 de agosto. Não consigo ver a data certa aqui. Deixa eu falar a data certa. E hoje é 25 de agosto, tá? 25 de agosto de 2025. É muito fácil você pegar um pedaço aí do que você quer ler, que está em inglês, joga, o ChatGPT ele traduz tudo. Tudo, mesmo que seja, ele traduz blocos grandes, é fácil você manusear aqui, muito fácil você utilizar isso como ferramenta de apoio para o seu estudo. E é para isso que a inteligência artificial serve, como apoio, tá? Um apoio para você conseguir produzir mais, para você conseguir se desenvolver mais. Use como apoio, use essa ferramenta de forma inteligente. Totalmente possível, tá? Então, seguindo, fiz um parêntese aqui, tem vários, tá? Que eu faço ao longo aqui do nosso estudo. Então, ele fala sobre limitações da investigação e tem uma limitação óbvia, porque você não pode generalizar os resultados, que é o que eu já comentei aqui, não tem como você abrir e considerar que esses resultados eles serão os mesmos em várias empresas, impossível isso, tá? Então, tenha isso em mente. E então, para uma compreensão mais profunda do tema, pesquisas futuras são necessárias, expandindo as observações para outras empresas. E tudo bem, tudo bem. Faz parte do processo aqui de estudo. E implicações práticas, tá? Implicações práticas. Vamos ver o que está escrito aqui. Lembrando que esta é uma live de estudo. Nós estamos estudando juntos. Por isso que eu estou lendo os trechos aqui e explicando. Isso é um processo de estudo, tá? Não é uma live que eu chego falando várias coisas aqui com o script já pronto. Não é esse o objetivo. O objetivo é estudar. E aí o que acontece? Você estuda comigo, aprende esse trecho aqui, aprende um assunto específico e desenvolve a sua forma de estudo também. Porque depois você pode usar o mesmo formato aqui e melhorar esse formato para você conseguir se desenvolver em algum assunto.
E, tá? Vou fazer mais um parêntese aqui, que tem vários que são importantes, porque o objetivo aqui não é só estudar, né? Mostrar o impacto do conhecimento na sua vida. E, tá? Entenda uma coisa, fazer o que eu estou fazendo aqui, tá? Gravando, e você não precisa gravar, você pode falar sozinho, não tem problema nenhum. Quem estiver perto de você vai achar que você é meio maluco ou maluca, mas tudo bem, você explica que você está estudando. Mas explicar para alguém algum assunto, entre aspas, para alguém, explicar, só explicar, você não precisa explicar para ninguém, tá? Só o fato de você explicar um assunto, fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, isso já faz você absorver muito mais conhecimento, tá? Muito mais. Porque você está aplicando, você está estudando de várias formas, você está lendo, está parando, está explicando, e aí o seu cérebro, ele vai absorver muito mais conhecimento, muito, muito mais. Então faça a mesma coisa, tá? Importante isso, processo de estudo, método de estudo também é importante para você absorver um conhecimento. E seguindo, fecho mais um parêntese, talvez eu tenha 50 aqui ao longo do nosso estudo, mas tudo bem, o objetivo é que você também aprenda a estudar, tá? E não só aprenda, talvez você já sabe, mas que você tire algum insight, alguma ideia daqui para você estudar de uma forma diferente. Então, ele chega aqui em implicações práticas. Profissionais podem aproveitar a caracterização do SNOP e as lições aqui aprendidas para apoiar suas iniciativas de SNOP, especialmente em contextos Engineer to Order. Engineer to Order. E eu não falei aqui na live ainda, no nosso estudo, quais são os ambientes produtivos? No caso, ele está falando de um Engineer to Order. Os ambientes produtivos que existem, Make to Stock, que é produto feito para estoque, então você tem um produto ou um material. Lembre-se sempre de que quando eu falar sobre ambiente produtivo, o raciocínio ele vale tanto para produto acabado quanto para materiais. E aí dentro de materiais, vale para materiais intermediários também, aquele produto que você, aquele processo produtivo que você precisa realizar para depois o produto acabado, você transformar aquele produto intermediário em um produto acabado. Então, vale para essas três camadas: produto acabado, produto intermediário e materiais, tá? As três camadas que existem aí em uma operação. Então, o ambiente produtivo vale para as três camadas. Então, você tem o make to stock, que são produtos, materiais intermediários ou insumos, né, materiais como um todo, que são produzidos ou comprados para estoque. Então, antes de ter o pedido, você coloca esses materiais em estoque. Esse é o make to stock. Por que você faz isso? Porque você tem uma certa previsibilidade. O consumo ele é relativamente constante. A venda é relativamente constante. Então, você consegue prever e você precisa antecipar. Qual o caso mais clássico de make to stock? Supermercado. Supermercado estoca tudo. Você chega lá na prateleira e está tudo disponível. Esse é um ambiente que é make to stock. E aí você tem o make to stock, você tem o make to order também, que é feito depois do pedido, feito sob encomenda. E um supermercado também tem um pedaço ali que ele é make to order. Qual pedaço? Frios fatiados, por exemplo, mussarela fatiada. Tem mercado que não tem as bandejas ali prontas, que o processo é executado na hora. Isso é um make to order, feito sob encomenda, feito depois do pedido. E aí tem outras coisas dentro de um mercado que são feitas sob encomenda. E então, make to stock, make to order é o segundo. Você tem assembly to order, que é montado para pedido, então você pode antecipar várias etapas ali no seu processo produtivo, e só a etapa final ela é realizada depois de receber o pedido. Com isso, você tem um prazo de entrega menor, tá? Você tem um prazo de entrega menor. Entenda que quanto mais você avança nos ambientes produtivos, maior é o seu prazo de entrega. Então, make to stock, o produto está disponível no estoque, o prazo de entrega é muito curto. Quando você vai para um make to order, o prazo de entrega já não é tão curto assim, porque você recebe o pedido e depois o produto é produzido. Então o prazo de entrega é mais longo. No assembly to order, você consegue ter um prazo de entrega intermediário ali, ele é
menor do que o Make to Order, só que é um prazo de entrega maior do que o Make to Stock. E o quarto caso, o quarto ambiente produtivo, que é o que a gente está falando aqui, o Engineer to Order, o prazo de entrega já é muito maior, porque ele depende de um projeto de engenharia, para depois você comprar os insumos que são personalizados, e aí tem várias técnicas que você pode utilizar para reduzir os prazos de entrega, várias, e então o prazo de entrega ele é muito maior no ambiente Engineer to Order, tá? Entenda isso, são processos completamente diferentes. Então, continuando aqui, implicações práticas, fiz mais um parênteses, já deve ser o sexto. Então, continuando, implicações práticas, o que temos aqui? Originalidade de valor, o artigo buscou reduzir a lacuna entre prática e pesquisa na literatura quanto à necessidade de uma caracterização completa do processo de SNOP a partir de pesquisas empíricas e da compreensão da aplicação do SNOP no modelo de produção Engineer to Order. Então, ele tentou separar aqui o que tem de pesquisa, separar não, aproximar, né? Você tem muita pesquisa sobre isso, e aí ele pegou uma parte prática, como já falou no começo do estudo, é empírico, né? Ele colocou em prática, e aí tentou reduzir a distância entre a teoria e a prática. Tem até a frase, né? Na prática, a teoria é outra. Isso acontece muito no processo, em operações, né? A teoria é tratada de um jeito, mas quando você vai na prática é completamente diferente. Então é muito importante que você tenha os dois lados, porque teoria você adapta e vai colocando em prática. E eu tenho um mantra, né? Um conjunto de palavras que quando você trabalha essas palavras ao mesmo tempo, quando você trabalha elas juntas, você entrega muito mais resultado e muito mais valor, que é teoria, técnica, tá? Você coloca em prática e constrói metodologia. Então, teoria, técnica, metodologia e prática. Essas 4 palavras. Grave essas 4 palavras, tá? Grave. Se você tenta fazer só uma delas, vai dar problema em algum momento. Se você está colocando a mão na massa, está na prática ali tentando resolver algum problema e não está conseguindo, busca um pouco de teoria, busca um pouco de técnica. Se apoie nisso, que é o que nós estamos fazendo aqui. Esse artigo ele é teórico, claro que é empírico, então foi colocado em prática, mas é uma teoria que nós estamos lendo aqui. Não é a sua prática, é a prática de outra pessoa. E é uma prática que provavelmente, a gente ainda não conseguiu estudar o artigo todo, mas é uma prática que provavelmente não leva a uma metodologia. O que é uma metodologia? É um passo a passo. Uma palavra que você já viu aqui hoje, talvez você não conhecesse essa palavra, é um framework. É um playbook, é uma outra palavra, é um passo a passo. Isso é uma metodologia. Então, se você está tentando resolver algum problema de operações, aí na prática, colocando a mão na massa, na força bruta, entenda que você tem que se afastar desse problema, buscar um pouco de teoria, um pouco de técnica, aí você divide esse problema em pedacinhos, constrói um passo a passo, testa, e aí você constrói uma metodologia que resolve aquele problema específico, tá? Tenha isso em mente. Então o artigo ele tá juntando aqui, né, o que tem de teoria, tá, com a prática, tá aproximando isso, tá? E falando de mais uma vez, né, a partir de pesquisas empíricas e da compreensão da aplicação do processo de SNOP no modelo Engineer to Order, tá? E aí, todo índice aqui tem palavra-chave, né? SNOP, integração de planos, gestão de processo, estudo de caso. Essas são as palavras que ele colocou aqui, tá? Então, perfeito. Chegamos nesse ponto aqui do estudo. Deixa eu só conferir mais uma vez se está tudo certo, tudo funcionando. Funcionando muito bem, perfeito. Transmissão excelente. Então, vamos continuar, tá? Vamos continuar. Aqui, mais uma vez, deixa eu só voltar aqui a minha tela grande, porque eu preciso pegar aqui o próprio artigo. Cadê? Se eu fizer assim, ele vem para cá. Ah, perfeito. Então, deixa eu ver se eu posso fazer assim.
posso, jogo o tradutor aqui e jogo o artigo aqui. Perfeito, funciona. Então, já fizemos essa parte aqui do artigo, palavra-chave. Então, eu vou colar aqui dois trechos, tá? A introdução. Primeiro, deixa eu pegar aqui essa introdução. Vou jogar lá no nosso companheiro de estudo, tá? Deixa eu só... Eu preciso fazer isso aqui, jogo isso aqui fora. Primeira parte. Depois eu vou pegar a segunda parte, vou colar junto aqui, porque aí a gente pega um bloco grande aqui. Vou deixar isso aqui menorzinho, porque eu pego um bloco bem grande aqui até a parte de baixo. Ixi, por que ele tá branco ali embaixo? Deu um tilt aqui, peraí. Ele passou. Não, não passou não. Por que ele tá branco aqui? Vamos fazer em partes, então. Ele tá ficando branco ali. Tudo bem, tudo bem. Então, colamos mais uma parte e vou colar o último bloco aqui. A gente veio aqui até modelos, né? Vou colar esse último bloco aqui, porque a gente pega essa outra parte também. Ó, como eu já falei que ele é um tradutor, vou só dar um Enter aqui, ele já vai traduzir aqui para nós todo esse trecho. Então, introdução aqui do artigo, alinhar demanda, deixa ele traduzir tudo aqui. Então, vamos lá, introdução aqui do nosso artigo, introdução. Alinhar demanda e produção é um desafio bem conhecido para diferentes setores da indústria. Isso, se você já está na área, você sabe que é complexo demais você alinhar demanda e produção. Ah, por que é complexo? Porque a demanda varia. Primeiro que é porque é complexo. Uma empresa não tem um item só, tá? Uma empresa estruturada, grande, ela não tem um produto só, ela tem centenas, tá? Ou milhares, tá? De produtos no portfólio. E quanto mais produto você tem no portfólio, mais complexo vai fazer a gestão. Mais complexo é você alinhar demanda, tá? Que é o volume de pedidos que entra, com a capacidade de produção, com os recursos que você tem ali para produzir aquela demanda. Além disso, cada produto usa um grupo de materiais diferente. Tem materiais que são ali comuns entre os produtos, então isso é uma característica de todas as operações, mas tem vários materiais. Então, para produzir aquela demanda, você precisa ter os materiais. Aí você já adicionou um grau de complexidade. Além disso, você precisa ter os recursos. Então, você entra em operações que tem 100 máquinas, 200 máquinas, ou que tem mão de obra intensiva, que tem 500 pessoas ali no processo produtivo. Isso é complexo, tá? É muito complexo fazer a gestão de tudo isso, não é trivial. Se você já opera, já trabalha na área, você sabe que não é trivial fazer a gestão de tudo isso. Você precisa, de alguma forma, ter o controle do que está acontecendo. E aí tem várias metodologias para você colocar controle na operação. Várias metodologias, tá? E, mais uma vez, vou reforçar aqui, estamos em 2025, agosto de 2025, hoje, mais do que nunca, você tem tecnologia disponível infinita para você aplicar na sua operação. Tá? Tem muita coisa disponível para você aplicar na sua operação para que você consiga ter controle do que está acontecendo. Mas o desafio é gigantesco. E quem consegue equilibrar tudo isso de forma estruturada, com certeza tem uma remuneração maior. Além disso, tá? Além disso, eu não falei na introdução, mas eu vou colocar na introdução oficial dessa nossa live de estudo aqui. Os profissionais, o impacto financeiro, tá? Dinheiro, de fato, de uma operação equilibrada, ele é gigantesco. Gigantesco. E aí eu vou falar de alguns pontos aqui. Primeiro, se você tem uma operação equilibrada, você tem um fluxo de caixa mais equilibrado, tá? Entenda isso, você tem um fluxo de caixa mais equilibrado, se a sua operação está equilibrada. O que é fluxo de caixa? É o dinheiro sobrando na conta da empresa. De forma simples é isso. Por que você tem um fluxo de caixa mais equilibrado? Porque você compra melhor, tá? E aí, eu não consigo aprofundar aqui o que é comprar melhor, tá? Mas tem
Compra no lote certo, na quantidade certa, do fornecedor certo, na hora certa, sem urgência. Tem vários critérios aqui que você leva em consideração ao comprar melhor, tá? Então você compra melhor, você armazena menos materiais, você produz na hora certa, armazena menos produto acabado, e aí, consequentemente, o seu fluxo, a diferença de tempo entre pagar o fornecedor e receber do cliente, ela é menor ou ela é negativa em alguns casos. Se você tem uma operação realmente robusta e estruturada, você recebe do seu cliente antes de pagar o seu fornecedor. E aí você tem. É o mundo ideal esse, tá? Do ponto de vista de operação. Então, esse é o primeiro ponto. Eficiência desse lado. Segundo ponto é a utilização dos ativos. E aí, dentro de utilização dos ativos, utilização dos recursos. Aí você abre 2 pontos, tá? Primeiro, você reduz a necessidade de investimento se você usa os seus ativos da forma correta. Tá? Você reduz a necessidade de investimento, então a empresa precisa investir menos para crescer ou investir certo para crescer. Por que investir certo? Porque você compra o equipamento certo, na hora certa, da forma certa. Eu já vi vários casos de empresas que compram muito equipamento e aí o equipamento fica ocioso, porque não fez a análise correta. Então, investir certo, utilização dos ativos da forma correta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que quando você utiliza os ativos da forma correta, você aumenta a sua rentabilidade. Ah, então, o impacto em rentabilidade é muito alto também. Aí eu falei de 3 benefícios já. Fluxo de caixa, utilização dos ativos para redução de investimento e utilização dos ativos para aumentar a rentabilidade. E aí um quarto ponto é o impacto nas vendas. Se você tem um prazo de entrega correto, se você promete uma entrega e cumpre aquela entrega, se você equilibra demanda, né, o que vem do mercado, com a sua capacidade produtiva, você é muito mais assertivo nos prazos de entrega e, tá, qual a consequência disso? O cliente vai comprar mais de você. Então o benefício, o impacto disso é gigantesco. E por que eu estou falando tudo isso? Porque pensa o seguinte, você, em muitos casos, e as empresas não fazem essas contas, tá? Os líderes das empresas, e aí eu preciso levar as empresas nesta direção, é que, em muitos casos, se você coloca um time realmente sênior, um time que sabe fazer o processo de planejamento da forma correta, você vai gastar um valor X ali nesse time, tá? Só que se esse time é sênior, ele vai trazer para você 100x, 100 vezes o valor que você investiu ali. 10 vezes que seja. Entenda? Então, é uma área que gera esse nível de impacto. Tá? É uma das poucas áreas numa empresa que consegue de fato gerar um impacto muito expressivo. Então, desafio bem conhecido, vou voltar aqui para o artigo. Então, o que ele fala aqui? Por essa razão, tá? A literatura tem explorado cada vez mais as discussões sobre como implementar o planejamento de vendas e operações, SNOP. Perfeito? A SNOP é antigo, tá? Tem muito material sobre isso, muito material disponível. Aliás, eu tô lendo um livro que ele é base para o treinamento de SNOP que eu vou lançar em breve. Eu não posso usar vou lançar em breve, duas coisas juntas, é porque eu vou lançar já é um em breve ali. Que é um Enterprise Sales and Operations Planning. Esse é o título do livro. Ele fala sobre a implementação do SNOP dentro de uma empresa de manufatura. Então é um tema muito discutido, tem muita teoria sobre isso, tá? E o que o SNOP faz, aqui que está escrito no artigo, é um processo que permite a unificação de diferentes planos de negócio em um conjunto integrado de planos, com 2 principais objetivos. Vamos ver aqui, equilibrar oferta e demanda, tá? Esse é um objetivo, e construir uma ponte entre o planejamento estratégico da empresa e os planos operacionais. Ele já pega aqui de um autor, tá? Que é esse Tomé. Ele tá pegando aqui. Então, todo o artigo tem a citação aqui do autor, tá vendo? Ele citou aqui o autor e o ano que essa citação foi feita. Agora, eu não sei dizer aqui se é esse bloco todo que está dentro da citação aqui. Perfeito?
Mas é isso. Já expliquei muito aqui sobre o processo de SNOP, vou seguir, tá? Ele precisa equilibrar oferta e demanda. Vamos seguir aqui. Então, a literatura, tá? A literatura destaca benefícios significativos de sua aplicação nas empresas. Aí aqui tem alguns benefícios. Melhoria na acuracidade das previsões e no nível de serviço, tá? Tem o autor aqui que falou sobre isso. E vamos lá, tá? Agora vamos a um ponto muito, muito importante. Muito importante, tá? Quando você explica para uma liderança mais sênior, um dono de empresa, um fundador, que você vai melhorar a acuracidade nas previsões e o nível de serviço, ele não entende o impacto disso na operação dele. Ele não entende. Então isso aqui é um meio, tá? Melhorar a acuracidade das previsões é meio. Por que isso? Porque o que uma previsão mais precisa faz para uma operação? Você coloca essa pergunta aí. O que uma previsão mais precisa faz para uma operação? Uma previsão de vendas. Você não precisa de tanto estoque disponível, tá? Para cobrir as variações na previsão, ok? E atender os pedidos. Ou seja, você reduz a necessidade de estoque. Tá? Mas mesmo reduzir a necessidade de estoque ainda não é entendido da forma correta. Então, como você explica para uma empresa? Vou melhorar o fluxo de caixa. Você vai ter mais dinheiro disponível no caixa através desse processo. É mais fácil, é mais palpável, entende? Então, o seu objetivo aqui, um pedaço do processo, é melhorar o fluxo de caixa. Então, a empresa tinha X reais ali em caixa, depois de implementar o processo, ela vai ter X mais tanto. Percebe? É muito diferente quando você comunica desta forma, tá? O impacto. E além de comunicar, quando você assume o compromisso de entregar este resultado, assume o compromisso de melhorar o fluxo de caixa. É muito diferente, tá? Porque aí você entra no como. E aqui entra um outro ponto que é sobre gestão, tá? Eu vou ficar maior aqui de novo, que entra metodologia de gestão, ok? O processo de SNOP isolado, tá? Ele é um como, tá? Ele ainda não é o objetivo. Ele é um como. Por que eu estou falando isso? Eu vou pegar fluxo de caixa como exemplo. Fluxo de caixa como exemplo. Preciso melhorar o fluxo de caixa de uma empresa, tá? Esse pode ser o objetivo. Deixa eu voltar. Eu vou pegar fluxo de caixa como exemplo. Você não pode construir uma meta de melhorar a acuracidade da previsão de vendas, tá? Não pode ser uma meta assim. Porque aí a empresa inteira ela não está comprometida com isso. Tá? Você precisa ter uma meta, um objetivo maior, que a empresa toda participe do processo. A qual pode ser o objetivo maior? Como eu falei antes, melhorar o fluxo de caixa. Aí tem um grupo maior de pessoas participando desse processo. Aí daqui a pouco eu já falo sobre rotina de gestão. Melhorar o fluxo de caixa. Melhorar a acuracidade na previsão de vendas é um meio, tá? É um como você melhora o fluxo de caixa. Então é um dos comos, é um dos meios que você vai trabalhar em uma rotina de gestão com o objetivo de melhorar o fluxo de caixa. Entende que é diferente? O que é uma rotina de gestão? Você tem um fluxo de caixa aqui, vou chutar um valor, tá? Você tem 20 milhões de reais. Vou piorar, tá, a situação. Você tem uma empresa que fatura 20 milhões de reais por mês, tá? Só que ela passa todo mês ali apertado com 2 milhões de reais no caixa, tá? 1,5 milhão. É muito apertado, tá? Para uma empresa com esse faturamento. E aí você tem o objetivo de, partindo dos 2 milhões de reais que você tem em caixa, você coloca um objetivo de que em 6 meses você vai levar esses 2 milhões para 8 milhões. E aí depois, nos outros 6 meses, você vai levar esses 8 para 10 milhões. Então, ao longo de 12 meses, o seu objetivo é que você tenha
que você saia de 2 milhões de reais que você tem disponível ali no caixa para 10 milhões de reais. Perfeito? Então você construiu esse objetivo. Como você chega nesse objetivo? Através de rotinas de gestão. Então você define um líder, tem alguém que está liderando essa meta de fluxo de caixa, tá? Essa meta é clara, ela é transparente, ela é palpável, é mensurável. Então alguém está liderando essa meta, tá? E aí um grupo de pessoas vai participar. Aí você tem o time que está cuidando da previsão de vendas, vai trabalhar na acuracidade da previsão de vendas para reduzir a necessidade de estoque. Esse é o primeiro grupo. Aí você tem o segundo grupo, time de compras, que vai trabalhar nos prazos de entrega para os fornecedores. Então, o nosso prazo de entrega médio hoje é de 28 dias, a gente precisa levar isso para 36 dias, por exemplo. Aí você tem o time comercial que vai aumentar, que vai reduzir o prazo de recebimento dos clientes. Os clientes normalmente pagam em 45 dias, agora a gente precisa levar isso para 30 dias. Então percebe, eu coloquei 3 grandes ações aqui, tem outras, tá? Que podem aparecer. E aí, este grupo de pessoas, ele se reúne quinzenalmente para buscar este objetivo, para buscar o fluxo de caixa. Tá? E aí cada um desses blocos tem a sua meta, tem o seu objetivo. E aí você tem um painel de metas. Você tem ali 4, você tem o fluxo de caixa, tá? Essa é a meta principal, aí você pode ter outras metas ali. E aí estes são os comos você chega nesse resultado, tá? Isso é rotina de gestão. E isso entrega resultado de fato. Você escolheu uma meta específica e está rotineiramente com as pessoas certas perseguindo este objetivo, perseguindo essa meta. Isso entrega resultado de fato, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa cena da lousa, que ele fala de outras coisas aqui. Então, benefícios significativos, né, o que eu já falei, melhoria na previsão e nível de serviço, redução no nível dos estoques, tá? Tem outros autores que falam sobre isso aqui. Melhoria no fluxo das informações entre demanda e oferta, também é um outro ponto que outro autor fala aqui. E aqui tem um ponto muito, muito importante, tá? Muito importante aqui, melhoria no fluxo de informações entre demanda e oferta, tá? Tem um ponto que é muito crítico para você como líder de processo, você que está numa posição de liderança um pouco mais sênior, talvez um coordenador, gerente, até uma posição de diretor, tá? Você tem resultados que são mensuráveis, que são palpáveis. E mais uma vez eu vou ficar maior aqui. Você tem resultados que são mensuráveis. Esses resultados mensuráveis é muito, entre aspas, tá? Não é fácil, tá? Você tem que comunicar com muita frequência. Mas você tem um resultado X, por exemplo, o fluxo de caixa, ele foi. Se você entregou o resultado que eu falei aqui, ele foi nos primeiros 6 meses, ele foi de 2 milhões ali para 8 milhões. Então você entregou esse resultado. Você consegue falar sobre ele, consegue vender o resultado, explicar o impacto disso. Então você tem algo mensurável, ele é fácil de medir. Agora, pegar o exemplo do que o autor colocou aqui nesse artigo, tá? Do que foi colocado aqui, ó. Esta parte aqui que eu circulei, deixa eu circular isso em vermelho. Aqui, ó. Vou circular em vermelho aqui, ó. Isso aqui, ó. Melhoria no fluxo de informações entre demanda e oferta. Isso aqui não é mensurável, tá? Você não tem como mensurar isso. E você precisa, de forma íntegra, encontrar uma forma de mensurar isso e encontrar uma forma para que as pessoas percebam que o processo está melhorando. Como você faz isso? Se você busca melhorar um processo, você precisa estabelecer ali um questionário padrão. Tá? Então você monta um questionário com 5 perguntas. O fluxo de informações de tal para tal, ele tá bom ou ruim? Dê uma nota. Dê uma nota. Assim, um questionário. Começa com esse questionário, faz essa pergunta para 20 pessoas, tá? E depois de 15 dias, pegar 30 dias, tá? Depois de 30 dias, faz uma vez por mês. Depois de 30 dias, você senta com cada uma dessas pessoas e fala resumidamente, tá? Explica em 10 minutos no máximo, tá? Fizemos isso, melhoramos isso, fizemos isso, melhoramos isso, fizemos isso, melhoramos isso, implementamos essa parte, essa outra parte, essa outra parte. Tá? Explicou o que está acontecendo, talvez a pessoa que você esteja ali conversando, ela
está participando do processo, tá? Está participando de toda essa implementação, talvez não. E aí essa pessoa, ela tem visibilidade do que foi feito, tá? Você acabou de explicar para ela o que foi feito. Perfeito? Deixa eu ficar maior. Por que eu não estou maior aqui? Então você acabou de explicar para ela o que foi feito. Então ela já está com uma percepção positiva, isso com integridade, porque tudo aquilo foi feito de fato. Talvez ela não estava com visibilidade de tudo isso. Então você deu visibilidade de forma íntegra. E aí você faz o questionário. Quando você faz isso, na hora que a pessoa responde o questionário, ele será muito mais positivo do que o anterior. Percebe? Então você partiu de um questionário nota 2, por exemplo, aí você avançou para algo nota 4, tá? E aí você pergunta para aquela pessoa, mas o que ainda não te leva para uma nota 10 nesse questionário? Aí ela vai listar talvez 3 coisas, 5 coisas. Se ela listar mais do que 5, você entra num acordo. Fala, tá, você listou aqui 7 pontos. A gente não consegue resolver os 7 pontos de uma vez. Fale quais são os 2 mais críticos aqui. Aí a pessoa vai falar, esses 2 são os mais críticos. Ótimo. Aí você anotou. Aí você já tem a resposta do primeiro questionário daquela pessoa, você tem o que você apresentou para ela, então resumo. Aí você tem a resposta do segundo questionário e tem os pontos críticos, tá? Que aí você coloca de lado ali. Deixa anotado. E aí você faz isso com as 20 pessoas que eu falei. Tá, mesma coisa. E cada uma dessas 20 pessoas vai trazer alguns pontos críticos. Os pontos críticos eles vão se cruzar ali, talvez você tenha 5 pontos que são críticos. Aí você começa, no próximo ciclo, né, no próximo mês, a trabalhar esses pontos críticos também. E aí você submete o questionário mais uma vez daqui a um mês e faz exatamente esse processo. Só que aí, na hora de explicar, você faz a conexão. Você fala, lembra que a gente conversou sobre esses 2 pontos críticos aqui? Então, esse aqui foi tratado dessa forma, o resultado era esse e ele virou esse. Esse aqui foi tratado dessa forma, o resultado era esse e virou esse. Tá? E aí você deu um retorno sobre o ponto crítico. E aí você refaz o questionário depois, aí você colhe os pontos críticos mais uma vez. Por que isso é importante? Porque aí você vai transformando percepção em algo mensurável, em algo palpável. E aí você constrói credibilidade do ponto de vista profissional. Perfeito? Então é importante que você tenha isso em mente, tá? Isso é processo, é gestão. Tenha isso em mente, tá? Faça isso, execute isso. Comunicação é processo, é frequência, é gestão e não adianta só você entregar o resultado que é mensurável. A percepção, em muitos casos, ela é mais. Deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, porque a percepção ela pode te prejudicar, mesmo que você entregue muito resultado. É isso. Então você precisa trabalhar a percepção também, porque a percepção ela é vista como realidade. Tá? Então isso tudo que eu falei para você muda a percepção das pessoas. Então seguindo, tá? Vou voltar aqui para a nossa cena da lousa. Seguindo, eu vou apagar tudo que eu já anotei. Então onde estávamos aqui? Ó, melhoria do fluxo de informações. É o que eu falei aqui até agora. Deixa eu apagar esse, colocar, vou voltar no meu verde aqui, esse verde aqui. Então, melhoria no fluxo de informações, melhora mesmo, e aqui tem os autores que falaram sobre isso. E olha que interessante, né? Porque quando você pega um artigo, o artigo sempre cita os autores, então a pesquisa já foi feita sobre aquele assunto. E aí você pode ir atrás, tá? O que esse autor está falando sobre o processo de SNOP, tá? Vamos fazer um teste aqui no chat GPT. Oliva e Watson, tá? Vamos fazer um teste. Eu vou pular aqui o que? Oliva, Watson. Não, o que não? Quais são, tá? Quais são? Quais são os livros ou o livro de Oliver Watson que fala sobre SNOP? Quais são os livros? Então, vou colocar quais são os livros que falam sobre SNOP. Estou colocando aqui no mesmo chat para ficar mais fácil, tá? Vamos ver se ele encontra aqui, ó. Perfeito, ó. Esse livro aqui, ó.
Esse aqui, ó. Ah, não, aqui é um artigo científico. Ó, tem outro estudo de caso aqui, ó, que cita, ó, outro artigo, que a gente pode ler em algum momento aqui também. Mas vamos ver se ele fala, pesquisa, artigo científico, manuscrito. Ah, não tem livro, só tem artigos. Então ele citou artigos ali. Então, no caso, não é um livro, tudo bem. É um artigo. Então você já descobriu outros artigos aqui, pelo menos dois, né, que apareceram aqui, sobre o processo de SNOP. Aí você consegue se aprofundar. Aqui no nosso caso de estudo, a gente já consegue ir atrás de outras coisas e buscando as amarrações aí com esse assunto. Lembrando que isso aqui é uma live, tá, de estudo. Estamos estudando juntos. Eu vou concluir aqui mais um pedaço. A gente já chegou em 1 hora aqui de live. Eu vou concluir aqui mais uma parte e na próxima a gente continua exatamente de onde a gente parou aqui. Então, onde estávamos, tá? Melhoria no fluxo entre demanda e oferta. Literatura acadêmica apresenta bons exemplos, porém ainda faltam estudos empíricos, e aí lembrando que empírico é aquilo que é colocado em prática, tá? Abrindo caminhos para novas pesquisas. Eu vou circular esse empírico porque eu vou fechar a aula estudando essa palavra aqui junto com você, tá? E aqui tem os outros autores que falam sobre isso, talvez tenha algum autor de livro aqui, ó. Aí depois, segundo Pedroso, de 2016, a literatura carece de uma caracterização completa do processo baseada em pesquisas empíricas, tá? Outra lacuna observada na literatura diz respeito à aplicação do SNOP em diferentes modelos de produção. Perfeito, tá? Tá reforçando mais uma vez que a literatura precisa de mais conhecimento ali prático do dia a dia, tá? E eu concordo 300% com isso, tá? E aqui, ó, depois, eles já falam dos outros modelos aqui, ó. Tomé ressaltam que a estratégia de produção faz parte do contexto de SNOP. Sim, tá? A estratégia, definir o ambiente produtivo, faz parte do contexto de SNOP. Deixa eu só vou apagar aqui para descer aqui para você poder ver essa última parte. Então, definir aqui é muito importante isso, ó. Ressaltam que a estratégia de produção faz parte do contexto de SNOP. Então, o SNOP não é só o processo. A definição do ambiente produtivo, ele chama aqui de estratégia de produção. Tá? Então, você vai encontrar isso na teoria de várias formas. Ambiente produtivo é uma delas. Eu não gosto desse conjunto de palavras ambiente produtivo, porque isso te leva a pensar só em produção e não é isso. Eu uso, inclusive, quando eu vou explicar nos treinamentos, eu utilizo modelo de negócio, tá? E aqui ele está falando sobre estratégia de produção. Também não gosto porque é voltado para a produção. E aí, lembrando o que a gente falou lá no começo, modelo de negócio, estratégia de produção ou ambiente produtivo, essas três formas de olhar para isso é para produto acabado, para produto intermediário e para os materiais, os insumos. Então não dá para você usar produção ou ambiente produtivo, porque vale para tudo. Então é o SNOP, é o Sales and Operations Planning que define isso, tá? Que define quando um produto ele vai ser make to stock ou make to order. Tá? Que define quando um material vai ser make to stock ou vai ser make to order. Tem que ter uma área centralizando isso. Tá? E é a área que é responsável pelo processo de SNOP. Então, aqui, ó, estratégias de produção, que ele está citando aqui, as estratégias de produção, ele traz algumas aqui, inclusive traz outra que eu não falei no começo, ó, podendo ser make to stock, build to order, que é o mesmo que o assembly to order, que eu falei lá no começo, que é o montado para pedido, tá? Não, aqui ele usou assembly to order também, olha que interessante. Aqui, na verdade, o build to order é o make to order, é o mesmo que o make to order aqui, que é o montado construído para pedido. O assembly to order é o que eu expliquei lá no começo. E aí depois o engineer to order, que é o estudo de caso aqui desse artigo, tá? E apesar disso, o foco da literatura está em estudos que avaliam empresas como make to stock e make to order, né, que é o build to order. Falta à literatura uma análise que inclua o engineer to order. Perfeito. Perfeito. Concluiu aqui essa primeira parte e é um fato. Você encontra muito material com o modelo de negócio make to stock e com o modelo de negócio
Make to order. Isso você encontra muito material disponível. Agora, engineer to order você não encontra, e é exatamente o que ele está falando aqui. E agora, como eu falei, né? Eu falei, vamos estudar a palavra empírico, tá? Palavra empírico. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, para a gente saber o que é empírico. Para você entender com profundidade aqui, o que é. Talvez você já conheça essa palavra, ó. Baseado na experiência, tá? É aquilo que se fundamenta na observação direta, vivência prática ou experiência real, e não apenas em teorias, modelos ou deduções lógicas, tá? Isso é empírico, e é isso que esse artigo está dizendo aqui, que é um conhecimento empírico. Ele colocou em prática. Então, chegamos aqui à nossa segunda-feira de estudo, estudando juntos 1h05, estudando um artigo, um assunto específico. E na próxima segunda-feira vamos continuar exatamente de onde paramos aqui esse artigo. A gente continua, vamos nos aprofundar nesse assunto, a gente vai passar esse artigo inteirinho juntos aqui, e aí você vai ganhando conhecimento e se desenvolvendo. Lembrando que é só o conhecimento que vai mudar o seu futuro do ponto de vista profissional, tá? É o conhecimento, estudar, absorver conhecimento. Isso muda com certeza, e o meu compromisso aqui é com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento. Então ficamos por aqui. Nossa live de estudo número 1. Então, toda segunda-feira temos um encontro aqui para estudar. Nós vamos estudar juntos, como fizemos aqui hoje, ok? Um abraço, ótima segunda-feira para você. Bom dia, bom trabalho, boa semana. Até mais. Tchau, tchau.